Claquete. Oi, boa noite. Boa noite para vocês todos que aparecem aí. Os que vão assim olhando, percebendo, recebendo também, Isso. porque é para todos. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Estamos começando mais uma live pré-conferência da Voo e Borboleta. Dia 25 de agosto nós temos um encontro em Curitiba chamado Conferência Voo e Borboleta. Será um encontro de mulheres com muita liberdade, muita presença do Espírito Santo, muita transformação, muitas respostas. E a gente se arrepia até de pensar o que vai acontecer nesse dia. Com certeza, a gente está assim, com grandíssima expectativa, enorme expectativa. E cada coisinha, cada detalhe a gente está pensando justamente para atender o maior número de mulheres da forma mais profunda possível. Isso. E assim, a gente quer que você venha totalmente desarmada, pronta para receber. A gente não está no controle de nada, a gente não está controlando minutos, segundos de acontecimentos, assuntos, nada. A gente quer que você venha com os seus fardos e a gente quer que Jesus te encontre lá. Ou antes disso, né? Vamos começar já. E a gente começou fazendo encontros em casa, começou a ver as coisas acontecendo, vendo que coisas que a gente acreditava há anos era realmente real. Fomos descobrindo um caminho de coisas e o grupo foi crescendo, crescendo. A gente foi chamado para fazer um retiro, fomos meio assim, nunca fizemos. E aí os frutos começaram a aparecer, muita transformação, cura, liberdade, pessoas começando a se encontrar na vida. Começamos a ser chamados em muitos lugares para falar para mulheres. E aí chegou um ponto que eu falei, eu, pelo menos, com a minha agenda de 3 crianças, né? Em casa, e o marido, né? Tem que contar tudo isso. Comecei a não dar conta mais. E aí surgiu a ideia, vamos fazer uma conferência anual? Vamos juntar uma vez por ano todas as mulheres da cidade, de qualquer lugar que seja, de qualquer igreja, comunidade, sem igreja, de onde for. Vamos ter um momento do ano fixo para que elas possam se encontrar e dar espaço para ele. Né, para o Espírito Santo agir, para Jesus trazer o que ele quer trazer, não a nossa agenda, a agenda dele. Então, por isso que a gente sabe e a gente fica dizendo que vai ser poderoso, porque a gente sabe. E porque Jesus já nos surpreendeu algumas vezes com essa conferência. Né? Na primeira reunião que a gente teve, a gente fez um estudo de pessoas target, de como fazer a divulgação e quanto a gente ia ter que trabalhar para fazer a divulgação. E a gente se olhava assim, meu Deus, é muito trabalho e tal. E a gente abriu sem querer as inscrições, sem querer não, por querer, mas a gente abriu sem a expectativa de venda dos lotes, né? Os lotes se esgotaram de maneira milagrosa, quase que instantaneamente. Tem lista de espera de 60 ou 70 pessoas. Isso, 60, 70 pessoas. A gente fica com peninha, que a gente quer que todo mundo vá, mas realmente a gente não cabe mais no lugar que a gente escolheu, né? Então, para um próximo ano, talvez a gente consiga colocar mais pessoas. A gente vai conseguir a arena. Olha, só vou ver essa pessoa, onde ela está. Como ela está voando. Gente, então vamos começar oficialmente agora. Eu quero apresentar para vocês a nossa borboleta especialíssima, a Natasha. Ela vai falar um pouquinho de quem ela é, quantos filhos, o marido. Vai falar para vocês um pouquinho da história dela do antes, do depois, algumas prisões, alguns casulos, mas antes eu quero fazer uma introdução pessoal, como eu gosto de fazer para ela. Né? A Natasha, então, vamos pensar assim, várias que vieram aqui, eu falei, já conheço desde a adolescência. A Nath é super 2 anos, né? Super 2 anos. Nós nos conhecemos. E tem acontecido isso, que a gente está conhecendo mulheres novas e uma conexão tão rápida, uau, mas somos tão diferentes, como é que a gente pode se amar assim? E entender assim, né? E concordar, né? E andar em concordância. É muito mesmo. Sobrenatural mesmo, e Deus está fazendo isso, Ele está levantando as mulheres de uma forma sobrenatural. E é um privilégio para a gente fazer parte disso. Então, como é que foi? Eu fui dar uma palavra no evento de mulheres, também o meu primeiro evento que eu ia falar assim, oficialmente. Não sabia muito bem como fazer, mas eu tinha algumas palavras que o Espírito Santo tinha me dado que era para entregar lá para algumas mulheres. E eu lembro que eu falava, contei o que eu tinha para trazer sobre identidade, alguma coisa assim, e pedi para as mulheres levantarem, e aí me subiu um calor, assim, eu senti o Espírito Santo me dizendo, fale para elas agora. Fale para elas agora. Aí eu apontei para uma pessoa. 1987, você falou. Falei a data. Então falei, né? Tá, foi seu? Você levantou, mas não lembrava. Isso, tinha uma data, 1900, isso mesmo, 87. E essa data eu perguntei, ela acho que levantou a mãozinha ali, discreta, apontei para ela, mas eu não tinha a palavra específica, eu só tinha a data. Quando eu olhei para a Natasha, não a conhecia, comecei a lançar para ela algumas palavras de quem ela era. Ela era uma líder,
que ela tinha um chamado maravilhoso. Quem eu seria, pessoal, não quem eu era naquela época. Eu lembro de estar falando aquelas coisas, ela começou a chorar de uma forma muito intensa, e eu falava, nossa, eu tô falando umas coisas que não parecem muito com quem ela é de verdade, né? Mas, certo, ela tá entendendo alguma coisa, porque ela tá chorando. E eu lembro que era sobre isso, era sobre quem ela é, o potencial que ela tem, a líder que ela é, como Deus a via, né, de verdade. E eu brinco que foi a primeira pessoa que eu apontei, daí dei uma palavra ali, foi a data que eu dei para ela ali, num culto de mulheres, e em 2 anos eu já vejo ela realmente vivendo isso, vendo os frutos dessas palavras. Ela é aquela palavra que aquele dia foi lançada, né, sem eu a conhecer. Então, eu gravei, mas eu apaguei sem querer. Tudo bem, né? Tá no espírito. Não tem problema. Mas eu lembro, assim, não das palavras exatas, eu lembro desse contexto, que era quem você era. Que você lembra mais alguma coisa? Você falava do discernimento, era uma coisa que eu naquela época, que assim, as coisas que eu discernia não eram para me derrubar, ou para me confrontar, ou para me deixar para baixo, era para me levantar e para eu agir. E daí aquilo foi muito chave, porque eu tava vendo várias coisas que ninguém mais via, e daí sabe quando você vai se sentindo derrotado, assim? Puxa, será que sou eu que tô vendo? Será que sou eu que tô errada? Eu devo estar errada, eu não pertenço. E daí, de repente, eu me levantei, me posicionei e falei, não, então é pra mim isso aqui é meu, né? E foi a chave, foi o turning point, assim, né? Aquele momento que você, na estrada, você vira, assim, não é aqui por aqui que eu vou. Olha que legal. E o que aconteceu hoje? Eu me empolgo muito em ver, e até me estimula a dar mais palavras, assim, porque nós falamos muito, vamos falar isso numa conferência bastante, sobre o poder que as nossas palavras têm, como a gente traz à existência coisas com a nossa palavra. Então, aquele dia eu vi uma irmã que não conhecia a outra, liberando por fé, não deixando a dúvida bloquear, porque podia quem sou eu para ficar falando uma coisa aqui na frente, né? Uma jornalista, não sou nem pastora, não sou nada, e eu tô aqui falando, né? E não deixei a dúvida me bloquear, lancei essa palavra, ela recebeu, ela começou a correr atrás, isso começou a vivificar dentro dela. Hoje ela é realmente isso e mais ainda do que a gente tinha falado naquele dia. E é uma alegria para mim ver que a Natasha estava num ponto, ela começou a voar, hoje eu vejo ela lá em cima, bem maior que eu, tá lá em cima, né? E é muito legal isso, sabe? E para mim, o que torna? Eu acho que a terceira ou quarta mulher que eu dou uma palavra e de repente ela tá na minha equipe, voltou, né, veio para mim, né? E tá comigo. Nós não somos da mesma igreja, mas nós apoiamos uma outra, né? Então, várias vezes eu tava em casa assim, eu tenho que fazer isso, tenho que traduzir tudo isso, de repente me vem um e-mail da Natasha, a apostila inteira traduzida para você. Eu, oi? Que peso foi tirado das minhas costas? Falei, como que você sabe que eu precisava dela? Não, eu traduzir. E eu comecei a perceber que ela sabia as minhas necessidades sem eu falar, e ela agia e me entregava. Eu falei, uau, eu tô sendo apoiada por mulheres, né? Porque eu também não sabia muito pedir ajuda das outras pessoas por um período, e Deus tá fazendo isso, né? E aí eu vi como é legal, né? Como hoje ela tá comigo, ela me apoia em várias áreas que é um peso às vezes para mim. Para fazer, para ela é super leve, super rápido, né? Então ela se sente útil de ajudar, eu fico mais olhada ainda, empolgada, porque me tirou um peso, e a gente vai fluindo assim, né? Então o que eu tenho, eu dou para ela, o que ela tem, ela dá para mim. Um monte de livro bom, quem precisar, um monte de livro bom tem. Ela é devoradora de livros, que eu nem li, né? Eu dou para ela me conta, então eu vamos. Esse é o reino, pessoal, apoiando. Então essa é a leve introdução que eu queria dizer para vocês, e ontem eu recebi uma mensagem aqui no Face muito legal de uma pessoa que conhece a Natasha e disse assim, eu conheço a Natasha, eu vi ela crescer e eu tô muito empolgado em ver ela na minha timeline, aqui o rostinho dela, os testemunhos e as coisas que ela tem falado e tem vivido, dizendo assim, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque isso é maravilhoso. Então, gente, não tem coisa melhor que as pessoas que convivem com a gente, mas a ver a transformação. Família, né? E a Natasha é algo que ela vai contar para vocês o tanto de transformação que ela teve, como foi visível na comunidade, na família, e como isso vai incendiando o redor. Então, gente, foca em você, porque você não pode mudar os outros, mas você pode mudar você mesma, e os frutos da sua mudança, ninguém para. Então, eu quero terminar essa apresentação dizendo que a Natasha é unstoppable, ela não para, né? Traduzindo, ela não para, ninguém mais a segura, porque ela descobriu o que ela descobriu quem é Deus de verdade, e ela está descobrindo e descobriu o que ela está fazendo nessa terra. Então, é uma certeza eterna que ela tem dentro dela, e ninguém apaga, ninguém consegue apagar essa chama mais dela. Então, eu vou deixar agora com ela a palavra, e de vez em quando vou interromper, porque as pessoas ficam comentando. Vamos ver quem entrou aqui no Face. Aqui a Oliveira está de plantão, Tati Raimundo, Vivi, Ju, Bons,
Oi, querida, tudo bem? A Sandra Luz, Carla Marques, que está em todas também as nossas lives. Obrigada pela participação. A Fabi. Agora, meninas borboletas, por favor, postem as borboletinhas azuis para que todos que estão aí comentando saibam que vocês são borboletas e elas podem liberar palavras para vocês. Enquanto a gente vai falando, já vou deixar o Espírito Santo fluindo aí, tá, gente? O que mais que está aqui? Muita gente chegando. Karen Matias está aqui, batendo palma. Muito bem. Quem mais? Opa, tem uns unicórnios aqui, pessoal. Quem mandou unicórnio? Tati. Tati Raimundo. Vamos lá. No Insta aqui também, a Dani já está. A Paloma, oi, pá. Então, olha aí, ó, tem um monte de borboletinha já postada. Vocês podem pedir palavras para elas. Elas também já vão lançando palavras para vocês. Um beijo para Camila Ronzelli, um beijo para Givergés, um beijo para o Vitinho, um beijo para Maria, my person, she's online. Yes, Maria Piazza. Que mais? Vera Batista, oi, velho. Vai avisando aí o povo, gente, pra a gente tenha... Marido, oi, marido. O marido tá aqui, Leonardo. Eu quero começar a minha introdução. Yes. Eu sou a Natasha, casada com o Leonardo. Se tem alguém que tem usufruído bastante dessas mudanças, é o próprio Leonardo, porque eu lembro que eu ficava bem brava com a Gi, quando ela falava assim, nossa, o Conrad sempre fala que a gente casa com a pior versão do nosso cônjuge. Ah, meu Deus, que afronta esse homem falar uma coisa dessas, né? Então, sabe que hoje eu vejo que é verdade? Eu falo, pior que é verdade, gente. Falta de coragem do Leonardo casar comigo. Porque a gente só chega hoje, né? Pois é. Mas assim, né? Pelo menos tem fruto, colhe fruto, né? E assim... eu era muito controladora, muito perfeccionista, né? Um pouquinho que eu contei no meu vídeo. Mas assim, eu sei que, quem sabe você, mulher que esteja me vendo, você sabe assim, mas em maior ou menor medida todo mundo é. Eu falei, não, gente, eu tenho agenda. No plural. Tinha agendas, hoje eu só tenho uma, me libertei. Mas eu tinha no plural. E assim, as coisas não poderiam sair do controle ali, não poderiam estar fora da minha agenda. E aquilo me dava muita ansiedade, eu estourava com tudo, né? E vinha filho da Oi, você já voava em cima, tipo, me deu Oi agora, estou, né? Num momento muito delicado da minha jornada. E você não percebe que é uma prisão até que você seja liberto disso. Até que você entenda que quem está no controle da sua agenda é Jesus. E era algo muito teórico para mim. E eu quero convidar você que tem vivido um cristianismo de teoria agora, para dizer que existem coisas disponíveis para você experimentar. Por quê? Eu fui para a igreja presbiteriana com 11 anos. Antes disso, eu era católica. Frequentei o Opus Dei, então eu sabia muito regras, sabia aparências, eu sabia certinho cumprir regras e cumprir rotinas, e estar presente, e estar prestando atenção, e fazer tarefa, fazer lição, e ler a Bíblia como um compromisso religioso, ok? Quando eu cheguei na igreja presbiteriana com 11 anos, eu tive uma caminhada assim de muita... Eu comia tudo, me alimentava de tudo. Então era escola dominical, era acampamento, fazia muita coisa. Evento em evento. De evento em evento. E aconteceu que chegou um dado momento da minha vida, recente, bem fresco, e eu falei assim, parece que as coisas que eu leio sobre não são reais. Não é real que isso que eu tô lendo. Não é real, porque eu não vivo isso. E eu tô há tanto tempo assim, dentro disso e imersa nesse mundo, e as coisas não acontecem do jeito que está escrito, que eu com certeza devo estar fazendo alguma coisa errada, ou isso não é real mesmo. É uma história da carochinha. E eis que me posicionei com isso, falei assim, nossa, isso tá estranho. Assim. O Arthur já tinha nascido, o Arthur tinha 2 meses e a gente sofreu um acidente de carro bem tenso, assim, a gente estava indo pra praia, na BR, o carro aquaplanou e deu PT o carro e tal. E o Arthurzinho estava no banco de trás com 2 meses, a Laurinha também. A Laurinha tinha 3 anos na época. E quando eu tirei o Arthur do bebê conforto, o Arthur não mexeu nenhum membro. Ele tombou a cabecinha pra trás, assim, ó, e ele saiu do bebê conforto do jeito que eu peguei. E demorou uns 10 minutinhos para ele retomar os movimentos, assim, pra voltar. Só que aqueles 10 minutos para uma mãe demoraram, assim, umas 3 horas para passar. Né? Então eu peguei o Arthur no meu colo, a Laura estava, né, a Laura de um lado, o Arthur do outro, e o Léo foi buscar socorro. E a gente estava ali no carro e eu orava, Deus, 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 Deus. Sabe aquela oração que você não sabe o que falar mais, né? Você só chegou a chamar, Deus, Jesus, Deus, Jesus, Deus, Jesus, Deus, Jesus. Ai, quando o Arthur retomou os movimentos, eu falei, ai, pronto, já tenho a bênção da minha vida e tal, né? Mas ali, naquele ponto, eu comecei a fazer as reais perguntas para Deus.
E a pergunta que eu fiz é assim: você é um bom pai mesmo? Porque se eu fiz todas as coisas certas até hoje, por que que eu tinha que estar naquele acidente lá? Por que que eu tive que passar por isso com os meus filhos pequenos no carro? Por que eu? Por que eu? Não sou eu que estou lá todo domingo? Não sou eu que faço escala, que cumpro escala tão bonitinha, preparo as minhas aulas de escola dominical, me esmero com as crianças do Ministério Infantil. E se precisa de gente no louvor, eu também estou lá no louvor. E se precisa de alguma coisa, por que que eu, a Natasha perfeita, estava submetida a uma situação daquelas, né? E sabe, gente, eu acho que muitas vezes a gente segura as reais perguntas para Deus com medo de não ter resposta. E o primeiro encorajamento que eu queria te dar essa noite é: Deus nunca te deixa sem resposta. Sempre você sai satisfeito da presença dele. Assim, satisfeito para mais, sabe? Sempre transbordando. E é um contraponto que eu vou falar, mas sempre que você sai satisfeito, transbordando, quando você sai daquele lugar secreto, o que você mais quer voltar para lá e ser saciado de novo, entende? É um ciclo. E eu lembro que eu comecei a fazer as perguntas para Deus, só que eu não sabia como ouvir Deus, eu não sabia como ele falava comigo. Eu sei que naquela época era setembro, não, era dezembro já, era bem perto do Natal. E eu lembro que perto do Natal, acho que foi até no culto de Natal, eu percebi algo como assim, a minha intuição, né, a minha impressão. Se Deus quisesse, ele poderia ter me matado. Então, se ele não me matou, é porque eu devo ter algo bom ainda. Então, sim, ele é um bom pai. Aí aquilo, né, sentou ali e tal, e foi. Mas assim, as coisas foram acontecendo e nessa época eu também não falava com a minha cunhada Maria Lígia. E hoje nós somos unha e carne, não nos desgrudamos, mas naquela época a gente não era amiga. Uau. E em julho, a gente fez um propósito de orar pela igreja e começamos a ler um livro juntas. Eu queria fazer muita trajetória bibliográfica da minha vida, porque tudo isso foi muito marcado por livros, sabe? Que legal. Tem que fazer, vou ter que fazer. Quando eu parei de trabalhar, eu senti assim um senso de inutilidade muito grande, porque todas as pessoas que eu conhecia trabalhavam, porque eram os meus colegas de trabalho, amigos de trabalho e tal. Então eu fiquei muito sozinha por um tempo, parecia que eu não podia sair com ninguém, porque estava todo mundo trabalhando. E ali já começou a bibliografia cristã na minha vida, tal, e daí eu estudei para concurso um tempo, parei, e daí foi de vez. E eu entrei no primeiro livro que eu li, que é muito legal, chama assim, Vida Simples, Vida Plena, da Ana Voskamp. Foi até uma proposta do Avá, que foi o retiro que a gente fez ano passado, mas na época não era retiro, era só um dia que a gente passava juntas. E esse livro é muito rico, é muito bom. E aí eu descobri a gratidão. E foi bem nesse período do acidente do carro e tal, fui remoendo aqui. Junto com isso, daí veio a Maria Lígia na minha vida, a gente se reaproximou para ler o livro O Resto do Evangelho. Que a minha cunhada. Quem anda perto de mim sabe que eu falo muito desse livro. E para mim esse livro é muito chave, porque eu vivia a parte antes do Evangelho ali que ele fala. E o resto do Evangelho eu não vivia. Eu vivia a parte do Evangelho da salvação. Eu não vivia a parte do Evangelho de como caminhar depois da salvação, né? Porque parece que a salvação é um marco pronto. Agora você vai para o céu, missão cumprida, entendeu? Não é missão cumprida. Tem toda uma vida aqui que eu não tô entendendo, não tô sabendo lidar, né? Não tá desfrutando do que tem para você nessa vida, né? De forma nenhuma. E então a gente começou a ler esse livro e começamos a caminhar juntas. E é um verdadeiro milagre, gente, porque minha cunhada e eu somos muito diferentes, opostos. Nossos filhos têm a mesma idade, assim, é toda uma escadinha intercalada, assim. E era muito difícil conviver, e hoje nós somos amigas de verdade. E a gente começou a experimentar algumas coisas. E eu lembro que daí em setembro, em agosto, a Gisá começou a dar o curso Educando com o Espírito Santo lá na IEMAV. E eu era tão religiosa, olha só o aspecto, que o curso lá era das 9 às 10. E eu falei, Léo, é o curso que a gente pode fazer porque 10h15 começa o nosso culto. Então, assim, acabou o curso 10 horas, a gente entra no carro e vai para a igreja, porque não dá para perder culto, entendeu? A gente não vai perder o culto por causa de um curso em outra igreja e tal. E vejam, em nenhum momento a minha intenção era mudar de igreja. Era porque eu estava vendo que algo estava faltando, e esse curso chamava Educando com o Espírito Santo, eu estava enlouquecendo com 2 crianças em casa. Eu falei, não, eu preciso disso, e ponto. E graças a Deus, meu marido super paciente topou, ia comigo. Nós vinhamos com mais um outro casal da nossa igreja, com a Mônica e com o Ricardo. E daí, nesse curso que as coisas começaram a se desenvolver e acontecer. E aí eu comecei a entender como o Espírito Santo falava comigo. E fomos em casa todos em avalanche ativados. Assim, foi muito especial. E a partir dali, tudo mudou, gente. Não tenho palavras para descrever, porque foi assim,
hoje, olhando, foi um processo de muito dia a dia, de entrega diária, de é isso mesmo, e vou confirmar, isso aqui é coisa da minha cabeça, ou eu ouvi de Deus? Isso aqui é coisa minha, ou é de Deus? E sabe? E você vai, e quando você está nessa caminhada, você, gente, um dia após o outro, hoje eu olho para trás e falo, gente, que maravilha que eu disse sim, que maravilha que eu coloquei o pé para fora do barco e resolvi caminhar na água, entendeu? E eu nunca esqueço de uma frase que a Maria Lígia me falou, ela saiu de um culto da House uma vez, ela me ligou, não, ela gravou um áudio e falou assim, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu vi uma perna crescendo. Finalmente eu estou vendo as coisas que eu só via em livros. Uau. E é muito verdade. Milagre de orar e ver uma perna crescer. Exato. E você, em nome de Jesus, poder fazer as coisas. E olhar com o olhar de Jesus para as pessoas, com amor, entende? Porque o que acontecia também é que, assim, quando a gente lia as histórias nos livros, a gente achava assim, cara, isso aqui aconteceu naquela comunidade, lá no norte da Califórnia, com aquele grupo de pessoas que jejua, ora, busca e o dia inteiro e veste roupa de saco, entendeu? E se rasga e põe cinza na cabeça. E essa não sou eu, entendeu? E daí a pouco, quando você vê uma coisa acontecendo no seu lado, você fala assim, peraí, é pra mim, é pra mim. E hoje eu estou lendo, né, alguns livros, e daí eles, quando aparece uma história fantástica no livro, eu falo, eu quero isso. Está disponível, aconteceu lá, pra mim também vai acontecer assim. Eu quero isso, entendeu? Muito então, bom. Bem legal. Muito bom. E, gente, a gente fala bastante das coisas que a gente já está acostumada, né? Então, o curso Educando com o Espírito Santo é um curso que surgiu em casa com 15 mulheres, ele foi crescendo para 30, foi aumentando, e hoje nós, todas que participaram dos primeiros cursos, formamos uma equipe de mulheres, que são as borboletas, e dão esse curso chamado Educando com o Espírito Santo, que é nada mais, nada menos que convidar o Espírito Santo para ajudar a gente na educação dos filhos, porque ele é o maior interessado, né? Então, a gente começa a aprender a ouvi-lo, a estimular as crianças a ouvirem, até por isso que a gente tem perguntado para as crianças têm liberado palavra. Hoje de manhã eu fui fazer uma livezinha com meu filho e ele no meio escreveu um nome, Marcela. E aí eu falei, uau, tem uma palavra Marcela? Ele não. De repente no final eu perguntei de novo, ele sim, é para cura da asma. Marcela para cura da asma. Então o Espírito Santo estava falando para ele que tinha alguém que ia assistir que se chamava Marcela e que ele queria curar da asma. E a gente pôde orar e liberar essa cura para essa pessoa. É isso que a gente treina com a gente e com as crianças. Então, sempre nas lives a gente se referencia a esses cursos, esse processo que a gente passou juntas, mas foi tudo meio junto, né? Eu estava testando o curso com eles, e eles estão aprendendo, cobaias, né? Hoje a gente já treinou, né? Já testou. É legal a gente empoderar essa geração seguinte, né? Porque se você chegar para a Laura hoje, para minha filha de 6 anos, e você falar assim, Jesus não fala. Ela falou, fala assim. Que é isso? Fala assim, fala comigo. Você precisa de alguma coisa? O que você está precisando, né? Semana passada a gente foi falar numa igreja, e daí eu falei assim, Laura, fecha os olhos e pergunta para Jesus o que a mamãe tem que fazer lá na igreja, né? O que Jesus tem para hoje à tarde, né? E ela fechou o olhinho assim, pensou, mamãe, Jesus está muito feliz com o que você está fazendo. E você pode falar as coisas que estão no teu coração, porque ele falou que são as coisas que estão no coração dele. Uau, liberdade. Gente, é uma criança de 6 anos. Ela nem tem vocabulário para falar tudo isso, entende? Não tem. E aquela hora que você se arrepia no carro, que você começa a chorar e você fala assim, nossa, é confirmação atrás de confirmação, entende? Então, por que não ousar? Né? Por que você não dá esse passinho a mais? E eu vejo que sim, Jesus está muito feliz com tudo que está acontecendo. Jesus está assim transbordando. Eu não sei se ele já tinha preparado esse momento para ter um momento de sensibilidade mesmo, mas é um grupo muito grande de pessoas que têm sentido mais a presença, que têm estado mais disposta e disponível para isso, para essa caminhada mais de perto, digamos assim. E eu tenho vivido a minha nova estação agora. Eu vivi um tempo de exposição antes, né? A gente fez um curso lá na nossa igreja chamado Alinhamento, que foi super legal também. E depois do alinhamento eu senti que era um tempo de buscar o secreto. Então eu tô nessa fase, nessa estação da minha vida que era buscar o secreto. Tô lembrando de um dia que nós estávamos juntos na primeira reunião que a gente fez para fazer a conferência Voa e Borboleta. E aí, no final da reunião, eu falei, eu vou orar aqui por vocês, e vou colocar a mão sobre vocês. E aí eu lembro que eu pus a mão na Natasha, e eu transfiro sobre você tudo que eu tenho de comunicação. Comunicação, e-mails de comunicação, e divulgação e comunicação. Eu fiquei na comunicação, eu falei, o que eu fiz hoje na Natasha, né? E de repente ela me escreve, né? O que você me escreveu? Eu escrevi que eu estava na igreja a partir desse ano, do finalzinho do ano passado para esse ano,
E assim, perdidaça, né? E daí, de repente, a jornalista morte faz transferência do conhecimento dela, você fala, gente, o que é isso? Sem saber de nada. Assim, E né? foi muito legal, e ver ela se desenvolvendo nessa área também que a gente nem esperava, né? E como é importante a gente começar a fluir até em áreas que a gente talvez achava que não. Mas veio para você porque você tem capacidade, porque você tem o que precisa. E ele vai te capacitar cada dia, né? Então essa é uma das liberdades que a gente tem vivido, de aceitar coisas que jamais a gente aceitaria. Eu jamais faria algumas coisas que hoje eu estou fazendo, que hoje eu sou livre para fazer e ver os frutos disso, né? Então é muito gostoso mesmo. Uma das frases que a Natasha citava, que eu achava muito interessante, que ela falava, uau, eu estava na igreja há quanto tempo, mas hoje que eu sou cristã de verdade. Exato. Explica um pouquinho qual que é a diferença. Antes você estava, mas como é que mudou para você? Acho que se me perguntarem quando que eu me converti, eu acho que foi em setembro, em setembro de 2016 eu me converti. Porque, assim, a gente... É a parte teórica e prática da vida, sabe? Você pode ter um livro de receitas fantástico na sua frente, você pode decorar todas as receitas, você pode saber como fazer os truques, o jeito, aquecer a panela, para aquecer o fogão, né? Para aquecer o forno, e ter os ingredientes frescos e tal, mas você tem que pôr a mão na massa. Você tem que quebrar o ovo, colocar na batedeira, ligar a batedeira, fazer a coisa acontecer. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu tinha muitas receitas decoradas. Eu tinha histórias, né? Para quem dá aula para criança em ministério infantil, a gente tem histórias na ponta da língua da Bíblia, referência, versículo e tal. Mas aquilo não era verdade para mim, né? Uma criança me perguntasse assim, tia, e Samuel ouve Deus, eu posso ouvir? Pode ouvir, claro. Você já ouviu, tia? Não, acho que não sei, sabe? Então, assim, você está ensinando um monte de coisas que, na verdade, você não está vivendo. E aquilo não é verdade. E, de repente, quando aquilo se torna verdade, você se livra da obrigação de fazer. No seguinte sentido, você sabe que você carrega é suficiente para suprir as necessidades de quem está precisando de você ou do que você vai fazer naquele momento. Não estou tolhendo a necessidade de preparo. Você tem que se preparar, sempre tem que estar pronto. Mas o mais importante é a presença que você carrega. E você não precisa de nenhum ingrediente mágico que não seja o Espírito Santo mesmo em você. Ó, tem um recadinho aqui. Oi, mamãe, estamos assistindo. Um beijo para você e seus exames. Um beijo, queridos. Quantos anos eles têm agora? A Laura tá com 6 e o Arthur tá com 2 anos e alguns meses, vai fazer 3 em setembro. Quais as prisões que você tinha, casulos que você vivia na maternidade, em relação com os filhos? Na maternidade, aqui. A Laura nasceu e eu era uma advogada no meio de uma carreira muito promissora de sucesso absoluto, assim. Então, eu me sentia privada da minha carreira promissora por causa da Laura. Eu não sei se eu transferi alguma coisa para ela, enfim, já orei, quebrei tudo, tal. Mas eu sei que a Laura, quando ela começou a falar, ela era muito combativa, ela era muito oposta a mim. Então, assim, se eu usava muito rabo de cavalo e uso bastante calça, né? Rabo de cavalo e calça, na verdade, é meu uniforme. E a Laura fazia questão de usar saia e cabelo solto, porque ela não queria ser igual a mim. E, a primeira vez você acha bonitinho, a segunda vez você acha assim, a personalidade dela. Na terceira vez você fala assim, qual é o seu problema de ser igual a mim? Entendeu? Qual que eu sou de tão ruim que você não pode ser igual, né? E foi longos processos, assim. E eu via que ela colocava o pezinho dela em alguns lugares, assim, tipo, de suster a opinião dela, né? De manter a opinião dela. E que eu achava aquilo um absurdo. Tipo, não, eu tô mandando, você vai fazer agora o que eu tô falando, sabe? E daí eram as duas turronas mimadas ali, tentando vencer no argumento. E eis que eu fui fazer o curso Educando com o Espírito Santo. E eu fui justamente nesse ponto. Eu falei assim, Deus, a Laura é minha filha. Eu não admito que ela seja assim tão contrária a mim, tão assim oposta a mim, né? E daí a primeira ativação que tem é você perguntar para o Espírito Santo como ele te vê como mãe. E eu lembro que eu fechei meu olho e demorou assim uns 20 segundos, eu vi um campo, vi na telinha da mente, tá? Com a minha imaginação, um campo todo verdinho com uma flor vermelha. Aí, gente, essa flor vermelha, eu fiquei assim, guardei a informação, bico fechado, entrei no carro, não comentei nada com meu marido. Na quarta, isso foi no domingo. E comecei a perguntar ao Espírito Santo, eu nem gosto tanto de vermelho, eu nem sei que flor que é aquela, nem conheço, nunca vi aquela flor, como é que eu faço, né? O que é isso aqui e tal? E fui levando. Na quarta-feira, veio exercício para casa pelo grupo fechado do Face, e o exercício era, agora os teus filhos vão perguntar para o Espírito Santo como ele os vê.
Uma criança de 3 anos e meio, né, pessoal? Vamos lá, vamos sentar. Laurinha, sente aqui. A mamãe tem uma lição de casa e eu preciso que você faça pra mim, pra eu entregar pra minha prof. Pode ser? Pode ser, mamãe. Então tá bom. Então fecha os seus olhinhos e você vai orar assim: Espírito Santo, como você me vê? Como você me vê? Ficou a criaturinha ali 10 segundos. Ela abriu o olho. Mãe, eu sou uma flor vermelha. Uau. E daí, eu falei assim, ai, que lindo, desenha aqui pra mamãe. Eu tinha separado umas caixinhas de lápis de cor, assim. Que a mamãe vai chorar ali, desenha. Eu deslizei o papel, assim, pro lado da mesa. Eu falei assim, desenha aqui pra mamãe. E fui pro meu quarto, tipo, chorar. E o Espírito Santo falando assim, é a mesma natureza. É a mesma natureza, vocês são iguais. Você não precisa ficar focando nos pontos de divergência, nos pontos de conflito. Você está colocando uma lupa muito grande nos pontos de conflito. E todo o resto tem harmonia e é igual. Gente, daquele dia em diante, acho que eu fiquei ainda mais parecida. Ela ficou ainda mais parecida comigo. Quem encontra a gente na rua fala assim, nossa, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nossa, ela é tão xerox e tal. E assim, paz, né? Harmonia. E hoje ela usa calça e rabo de cavalo, pessoal. E o melhor, a conexão restabelecida. Total. Porque isso ia quebrar a conexão na adolescência, né? Ia ser por isso que a gente vê tanto por aí. A conexão é algo muito legal, que eu vejo que foi restaurado, e né? eu aprendi a preservar essa conexão, porque às vezes a gente quer que a nossa opinião, não, ela precisa me obedecer agora, porque eu sou a mãe, e ela tem que entender que agora é a hora e acabou. E a gente sabe que tem horas que é assim, e tem horas que não é tanto assim, não precisa ser tanto assim. Então eu comecei a preservar essa conexão em prol de uma harmonia. A paz virou, na verdade, assim, um absoluto lá em casa. A gente não faz nada para perturbar a paz, porque paz é a presença de uma pessoa, que é Jesus. Então, assim, gente, se eu tô em conflito, se eu tô ansiosa, se eu tô, assim, triste, melindrosa, alguma coisa tá acontecendo, peraí, alguma coisa tirou a paz daqui. Vamos restabelecer a paz. Veja que ela não se afunda dizendo, ai, minha casa não tem isso, minha casa... Ai, que... Não deixa a condenação e a culpa entrar. Ela percebe e ela restabelece a paz de novo na casa. Isso é algo muito legal e que nós, como mulheres, temos que crescer nisso, não nos afundar no diagnóstico. Pegar o diagnóstico e transformar. Essa é a nossa natureza. A gente tem imagem e semelhança de Deus, a gente transforma o caos em algo lindo. E quando falta vocabulário, a gente pode perguntar para Deus, o que você está sentindo? Porque a gente, no começo da caminhada, a gente não tem nem vocabulário para isso. A gente não sabe dizer assim, isso aqui é melancolia, isso aqui é tristeza. Às vezes a gente tem até dificuldade de passar um filminho para o da vida ali, ver qual que foram os dias que abalou você no teu humor, no teu sentimento, enfim. E quando a gente pede para Deus, gente, ele vai pontual. Olha, aqui, querida, vamos lá, você aprendeu uma mentira aqui, a gente vai colocar uma verdade bem forte, substituir essa mentira e a paz vai voltar. Olha, a Júlia Figueiredo escreveu agora há pouco, senso de inutilidade é o nome porque eu estava sentindo. Olha, interessante. Foi de parar de trabalhar, não sei se você também parou de trabalhar, Ju. Pelo menos eu era muito workaholic, assim, né? Desde antes da faculdade, eu comecei a trabalhar uma semana antes da faculdade, fiz estágio quase a faculdade inteira, só não fiz acho que 1 ou 2 anos, e daí fui já para o mercado de trabalho também, bem intensa, rotina bem intensa. Eu era advogada trabalhista, então tinha muita audiência, e fórum, e escritório, e agenda, isso e aquilo. E quando eu parei de trabalhar, eu que era útil para uma equipe de advogados e estagiários, chegar na minha casa, eu não sabia, primeiro que eu não sabia nem cozinhar, né? Então era um senso de inutilidade horrível, assim, né? Porque você, puxa, que valor tem passar um pano numa casa? Quem que tá vendo isso aqui que eu tô fazendo? Ninguém tá vendo. Ninguém tá falando assim, puxa, bom trabalho, Natasha. Olha, que audiência fantástica. Nossa, que defesa massa que você fez. Você termina logo e já começa tudo de novo. Ingrato, né? Terminou, né? Você nem terminou, já tá tudo de novo. Meu Deus! Ninguém encosta na cozinha. Eu limpei, ninguém encosta. Hoje eu falei, meu marido, olha, faz assim, sem sujar. Vamos sair em outro lugar, comida, porque hoje aquele fogão vai ficar daquele jeito. E assim vai, você... E, na verdade, aí foi outra chave que eu descobri. Eu não sabia quem eu era, sabe? Então, a identidade foi algo que foi muito trabalhado ao longo dos últimos 2 anos. Identidade e paternidade. Por quê? A gente recebe a nossa identidade por transferência e não por aprendizado. A gente não aprende assim, eu quero ser extrovertida, então eu vou ser extrovertida. Não, são habilidades que você pode desenvolver, mas a sua identidade não. E, gente, eu aprendo muito com filmes da Disney, da Pixar, aprendo demais. E lembra dos Incríveis 1? Nos Incríveis, no primeiro filme dos Incríveis, eles estão tentando esconder a identidade deles. E aquilo é muito doloroso para eles. Eles não conseguem esconder a identidade. Porque a identidade deles é super. E a sua identidade também é super. Uau. Deus também quer isso. E eu sou super na minha casa hoje.
Pergunta pra mim, Natasha, você vai voltar a trabalhar? Não sei. Você não vai estar para concurso, mas nossa, você ia passar muito rápido no concurso. Não sei. Desde hoje ela é livre, até para conseguir o cargo, se ela quiser, porque não vai ficar mais presa nisso. Ela é livre para ser e para não ser, para estar ou para não fazer ou não fazer. Isso é muito precioso. E a estação que eu tô na minha vida é muito gostosa, assim, tá uma delícia poder, assim, atender os meus filhos, poder atender meu marido, poder, assim, ir numa tarde, num apartamento que não tá alugado e orar com um monte de mulheres e ficar lá, sabe, ter um tempo gostoso com Jesus e saber que você tá no lugar certo, sabe? Eu sei que a gente viveu um período de achar borboletas, né? Então a gente tava vendo borboletas por tudo e tal. E pra mim, quando eu vejo borboleta, eu tenho algumas coisas, tá? Borboletinha branca pra mim é assim. Você está? Só uma pausa. Para quem não consegue ver, tenta entrar, sair e entrar de novo, porque a nossa conexão tá boa. Tanto no Insta quanto no Face. Tô vendo algumas pessoas comentando que saíram até no WhatsApp me escrevendo. Tenta entrar e sair, desliga, liga a internet de novo, porque o nosso aqui tá normal, tá? Mas qualquer coisa vão escrevendo aí. E mais um detalhezinho. Tem uma pessoa chamada Gus Rodrigues, escreveu UOL no Insta. Procurem ele, quem estiver aí ligada, e já lança uma palavrinha, mesmo que não seja borboleta, entra aí no Gus Rodrigues e manda uma palavrinha pra ele, só pra gente ver o que vai acontecer. Como você também é bem super poderosa, e às vezes não tá sabendo. Eu me entendi onde é que eu tava. Eu também. Alguém me ajuda? Escrevam aí. Pera lá. Não era uma história tão legal. Pois é, não lembro. Por que eu interrompi? Não, me interrompeu, eu também vi. Assim, as pessoas não estão conseguindo ver. Eu falei, não, isso é preocupante. Então, peraí, você foi na história do super-herói, que tava escondendo a sua identidade. Não, eu falei assim, com mulher. Isso. Trabalhar. Não, você tava entregando. Gente, ajudem a gente aí, quem tava acompanhando. Aonde que a gente tava lá? Vamos lá. No Insta, quem ajuda a gente? Aonde que nós paramos? Lá, ó. Borboleta branca. Grande. Nossa, pessoal, obrigada. Vocês estão ligados. Então, borboleta branca. A borboleta branca. A mulher lá, borboleta branca. Desculpa, gente. A borboleta branca, pra mim, quando eu olho, é assim, você está no lugar certo e você tem tudo o que precisa. Então, quando eu vejo a borboleta branca, me dá uma sensação de gratidão, que eu estou no lugar certo. Você não tem uma dúvida, às vezes, assim? Tipo, será que eu tinha que estar aqui no mercado agora? Será que eu não tinha que estar na academia? Será que eu não tinha que estar cuidando da minha casa? Será que eu não tinha que estar vendo alguma coisa do meu filho e tal? Quando eu vejo a borboleta branca, não. Você está no lugar certo e você tem tudo o que precisa. Quando eu vejo a borboleta... Já viram a borboleta laranja? Gente, essa borboleta laranja, ela mora lá perto da minha sogra. E ela não é aquela borboleta laranja que tem aqueles riscos pretos. Não, ela é toda laranja, parece fogão, assim, é um fogo. É da borboleta. Ela é voe. E daí eu sempre penso assim, que é o sobrenatural sendo por perto, assim. O sobrenatural tá perto, o sobrenatural tá perto. Que alguma uma manhã aqui pra mim. Desapareça. Então, mas assim, é um canal de comunicação que você tem com Deus, de simplicidade. Entende? De simplicidade. Usa a natureza, o dia a dia. E assim, você ganha consciência do que ele tá fazendo e você ganha consciência da presença dele. Porque assim, você já foi avisada, eu já fui avisada, a gente exatamente já sabe que ele está com você o tempo todo. Mas você carrega essa consciência o tempo inteiro, que Deus está com você o tempo inteiro? Você não carrega essa consciência. Aí, cada elemento que pode somar nessa tua lembrança, você usa, não tem problema. Todas as coisas que criou foi ele. Né? Quem deturpou o significado foi o inimigo. Então, é isso. Kátia Marques, escreva as dúvidas. Muitas dúvidas. Manda aí, manda aqui. Pode me adicionar também, me adoro responder. Ela estava falando também sobre identidade e paternidade. Tenta fechar esse assunto para as pessoas entenderem. Tem questão da transferência. Isso. Porque você recebe a identidade do seu pai celestial, ok? É uma transferência que ele faz para você. Natasha, eu te criei para isso, com esses dons, né? E cada vez que você busca o seu pai para essas respostas, ele te satisfaz com isso. E cada vez que eu busquei o meu pai para isso, além de sair com uma característica minha, eu saí com uma característica dele. Por quê? Eu sou feita a imagem e semelhança dele. Então, se ele me fez com um dom de cuidado, eu sei que o meu pai também tem o dom de cuidar. Se ele me faz com um dom de atenção, de cuidar, de leitura, de sabedoria, eu sei que ele também tem esse dom de sabedoria. Então, é uma soma que a gente faz com o nosso pai.
E ele vai nos mostrando como ele nos fez. E essa parte da identidade eu acho muito delicada para a mulher, porque nós somos muito violadas da nossa identidade, né? As pessoas dizem o tempo inteiro o que a gente tem que fazer, e como a gente tem que se comportar, como pinta teu cabelo, tua maquiagem, teu jeito de andar, teu jeito de se vestir, tanana, e de repente você não sabe nem quem você é mais. Você fala assim, mas peraí, eu tô assim porque eu tô pertencendo a um grupo que está assim, ou porque eu gosto de ser assim? Ou porque eu quero ser assim? Ou porque eu sou assim? E de repente você pode consultar um Deus que sabe de todas as coisas, e você, cada vez mais, você se torna livre. Então, ainda que eu esteja bem nada a ver com o grupo onde eu estou exatamente do jeito que eu sou. E isso não é mais uma violação, mais uma coisa para eu pensar. É uma liberdade a mais, né? E paternidade, gente, é uma chave poderosíssima para a gente descobrir que o nosso pai, ele tem recursos infindáveis, infinitos recursos. Isso em todos os sentidos. Ele é super abundante em tudo. E também a diferença de lei e graça, quando você entende que você está sob a aliança da graça, o que isso carrega, o que isso significa. E isso é muito profundo. Vocês precisam disso. Vocês e nós, todos nós precisamos disso. Yes. Que mais? Lembra mais algum casulinho, alguma coisa? Você já falou, explicou bem da religiosidade. Que mais? Perfeccionismo. Sim. Tá? Eram coisas... Você percebe quando você ficou livre, qual foi o fruto disso? Tanto da religiosidade e perfeccionismo. Como que você percebeu quando você era presa? Dá essa referência. Como é que foi ser livre disso? Entendi. Foi acordar com uma agenda inteira em branco. E você não ter ansiedade nenhuma. Saber que você vai conseguir fazer o mercado, que não vai faltar comida, que as coisas não dependem só de você. Porque essa era uma sensação que eu tinha, assim, que se eu não fizesse, ninguém fazia. Se eu não falar, ninguém vai. E, na verdade, não é isso. Na verdade, você precisa estar onde seu pai quer que você esteja. E muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por perfeccionismo na vida, mas a gente se sente culpado até de estar sentando assistindo televisão. Então você não consegue nem curtir a vida, porque as coisas estão imperfeitas ao seu redor. Como você está sentada, relaxando, descansando, se tem coisas imperfeitas ao seu redor, entende? Então liga o ativar descanso, ativar gratidão, ativar, assim, tá tudo bem, não é, né? As coisas estão sob controle, não estão sob o seu controle, estão sob o controle do seu pai. É bem mais capaz que você para resolver as coisas. Legal. Então você consegue descansar, assim, né? Mas assim, é um caminho, sabe aquele mindset, né? Tipo, existe um mindset, existe um caminho já pré-programado. O padrão da mente. Exato. O padrão de pensamento que você tem é o mindset, né? São as coisas que você já está acostumado a pensar assim, meio que foi programado para pensar assim. Exato. E assim, 30 anos vivendo sobre essa cultura, você precisa alterar a cultura. Então, com muita intenção, você precisa saber. Porque bateu aquele desespero, não, eu não sou mais assim. Eu já sei como eu sou. Eu já sei que vai dar certo, eu já sei que vai dar tempo, eu já sei que tá tudo bem, então eu não preciso mais ficar ansiosa. A minha última briga, assim, eu lembro... eu tenho uma visão bem legal pra contar, depois eu conto essa, vou contar do relógio antes. Eu lembro que eu tava lavando louça, e era assim, 15:45. E os meus filhos, eu saio de casa pra deixá-los na escola 1h. E eu tava, assim, ansiosa, porque eu olhava pra trás e minha cozinha tava inteira encacada, e geralmente, assim, 15:45 já é o horário que a minha cozinha está perfeita, e eu vou escovar os dentes, eu vou me vestir pra levar as crianças pra escola. E aquele dia tá... E daí eu pensei assim, gente, mas será que todo dia eu vou ter que brigar com o relógio? Todo dia ele vai estar ali e eu vou estar brigando com ele todo dia? Assim, que canseira. E daí, peguei uma chave ali e entendi que o relógio era meu aliado, mas ainda não estava tudo assim esclarecido. Em janeiro, o meu marido anda muito de bicicleta com as crianças. Agora não, né, amor? Porque as crianças deram assim, não querem mais ir com o papai, elas são meio grandes já. Mas ele andava muito de bicicleta com as crianças e ficava bastante sozinha em casa. Então, porque eu não gostava de andar de bicicleta, tá? Eu, na rua, assim, eu tenho um pouco de, sei lá, prefiro ficar na academia mesmo. Aí, eu tava na minha cama e eu pedi assim, Deus, se faz presente, né? Deus, quero te ver, quero mais de você e tal. E eu fui para a minha viagem no fundo do mar. Também quem está perto já sabe bastante dessa visão do meu fundo do mar. Eu mergulhei. E as minhas visões são bem Disney, assim, tá, pessoal? Então, é assim, bem Disney, mergulhei, parecia o fundo do mar da Ariel. Uau. E eu estava lá, e tinha uma caverna, e aquela caverna despertou, no fundo do mar, uma caverna de pedras, e eu fui para a entrada daquela caverna, e quem estava sentadinho lá, ninguém mais, ninguém menos do que Deus, God Himself. E eu olhei e falei assim, Deus, que legal isso. E, gente, era muito legal, porque Deus, ele falava
ele fazia assim, ó. E as palavras saíam escritinhas da boca. E Isso eu pro acordado, destino. né? É. Uau, gente, é possível. É possível. Deu fechado, telinha na minha mente. E Deus fazia esse som e as palavras saíam escritinhas da boca de Deus e iam para os seus destinos, assim. E eu cheguei e falei assim, gente, eu preciso ficar sentada perto desse homem aqui, porque isso aqui é muito fantástico. Aí eu sentei do ladinho de Deus e na hora que eu coloquei a minha mão na perna de Deus, olha que ousada, né? Não obstante sentar do lado, né, vai gente? sentar. A minha mão ficou igual a mãozinha de criança. Ficou toda cheia de furinho, assim. Sabe aquela mãozinha gordinha de criança? Aí sentei, coloquei a mãozinha na perna de Deus e fiquei ali paradinha e tal. E no que eu coloquei a mãozinha, eu olhei pra ele, ele me olhou. E ele falou assim, você quer dar uma voltinha pelo fundo do mar? Eu falei, lógico que eu quero. Daí eu peguei, grudei na garupa de Deus, assim, a gente foi nadando. E eu tentava pegar nos cardumes, assim. Tentava esticar minha mãozinha e pegar nos cardumes e tal. E os cardumes fugiam de mim. Eles não ficavam perto de mim. Eu ficava meio frustrada, assim. Eu falava, poxa, eu tô aqui num passeio tão legal com o cara e assim, né, os peixes não me querem. E nisso Deus virou a mão e os cardumes vieram todos para a mão dele. E ele alcançou para mim, assim, atrás. Gente. E daí aquela chave foi a que derrubou o controle para mim. Que Deus falou assim para mim, eu que atraio para você as coisas que você tem que cuidar. Você não precisa ir atrás de nada. Eu vou atrair para você e você vai cuidar daquilo que eu te mostrar. E aquilo para mim, assim, foi devastador. Pessoas que são over controller, assim, como eu era, assim, que controlavam tudo, vocês vão entender do que eu tô falando. E quando você tem um Deus que é bom e que fala para você, você só vai cuidar daquilo que eu tô cuidando, você dá uma descansada geral. Assim. E o próximo, continuando nessa visão, a gente soltou os cardumes, continuamos nadando, e veio uma tartaruga marinha. E uma tartaruga marinha gigantesca, assim. Eu falei, gente, muito legal. E Deus, eu queria tanto pegar essa tartaruga marinha, e ela estava nadando assim meio rápido para os padrões da tartaruga marinha, e se afastando meio rápido, assim. E nessa hora tudo ficou em câmera lenta. E Deus, tipo, eu soltei da garupa de Deus, Deus me olhou de frente e falou assim, você tem tempo para tudo o que você quiser. Tudo ficou muito em câmera lenta, e eu fiz carinho na tartaruga marinha. Ah, que delícia! Dá pra virar realidade? Mas muito legal, né? E assim, mas foram coisas muito preciosas que tiraram o controle e o tempo de mim. Porque daí eu entendi que eu tenho tempo para tudo, que eu priorizar, tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer. E vai dar tempo de tudo. Tá? Vai dar tempo de tudo. Então, várias pessoas chegam. É engraçado como você começa a atrair pessoas com a mentalidade que você já renovou. Então, assim, eu já renovei minha mente sobre identidade, paternidade, orfandade, controle, tempo e tal. E as pessoas chegam, guria, não vai dar tempo. Guria, não vai rolar. Olha, já nós estamos em cima. Não, vai dar tempo. Eu pensei, vai dar tempo, vai dar tempo. Então, é muito... Olha que legal. Mari Lugarini está aí. Oi, Mari. Mariana Lugarini vai ser uma das preletoras na nossa Voe Borboleta, conferência dia 25 de agosto. Que mais? Eu vi aqui alguns comentários. Eu vou ler para vocês. Tem algumas pessoas pedindo para você contar algumas histórias. Vamos lá. Fala da colher para pegar a neve. Isso eu nunca esqueci. É da Ed Stumble. É um exemplo de uma mulher lá da Bethel, que ela fala assim, que você tem um caminho escavado já, que é como se fosse 3 metros de neve coberta, sua cabeça está coberta de neve. E você já tem um caminho traçado para um lado. E quando você renova sua mente, você descobre que o caminho que você está usando é errado. E você tem uma colher de sopa na mão para escavar o seu novo caminho. Então você tem que se posicionar e falar assim, não, esse é o caminho que eu vou não vou mais usar o caminho que eu estava anteriormente acostumada, e eu vou usar esse caminho para chegar no que eu preciso chegar. Então, assim, é uma cultura, um padrão que você repetiu ao longo de muitos anos. Quando você renova sua mente e descobre a verdade sobre ele, você precisa de um certo esforcinho para ativar esse lado da sua mente. Isso funciona muito com o filtro da ofensa. Não sei se eu queria falar isso, não sei se você está nesse filtro da ofensa, mas principalmente, assim, ofensa com Deus, sabe? Fico ofendido pelas coisas. Não recebi, não aconteceu comigo. Por que comigo é travado? Por que isso? Vai ficando ofendido. Exato. Por que Deus me ama? Deus existe? Por que aconteceu comigo isso? Por que eu, né? Eu que fiz isso, né? Por que Deus me escolheu para isso? Eu acho que a gente se ofende com Deus e, cara, é o prato cheio do inimigo. É justamente que ele quer uma desconexão tua com o teu pai. Porque você desconectado com o teu pai, você perde tua identidade. Você perde tua provisão, você perde tua proteção, você tá sozinho no mundo. É isso que ele quer. Tchau, vai, vaza.
E quando você, não, peraí, eu vou com meu pai. E o teu pai é o rei. Teu pai é o rei. Ele não tá fazendo um favor para você. Você é princesa, você é filha. Ou para os homens aí, vocês são príncipes, né? E assim, você só está no reino cuidando das coisas do seu pai. Cuidando dos negócios do seu pai. Me impressiona muito aquela primeira fala de Jesus, né? Com 12 anos, quando Maria e José perderam no meio do censo lá, né? Vocês não sabiam que eu tinha que estar cuidando das coisas do meu pai? Meu pai É mais ou menos assim, você tem que estar, você está cuidando disso. Então, assim, ele fica. As coisas que quebram o teu coração também quebram o coração dele. A gente precisa lembrar que o nosso Deus se entristece, que o nosso Deus também tem alegria. Se você tem sentimentos, o teu pai também tem sentimentos, porque você é criado à imagem e semelhança dele. E esses sentimentos que você tem não são para te isolar, para te enclausurar, para te enfiar dentro do casulo e te enrolar no casulo, deixando você lá dentro. Muito pelo contrário, é para você se associar com seu pai no seu sentimento e falar assim, Deus, o que é isso? Deus falou assim, eu também tô com o coração quebrado, vem cá, vamos chorar juntos, tá? Eu senti especificamente sobre enquanto ela contava da visão que ela teve debaixo do mar, sobre essa questão de visão. Eu sinto que algumas pessoas aqui estão sendo reativadas na capacidade de ver, de ter visões. Por isso que eu perguntei se era acordada, não era um sonho, era visões. Na live passada, a Dani falou sobre sonhos, umas pessoas já começaram a escrever pra gente que começaram a sonhar já naquela noite, né? E Deus faz isso, Ele multiplica muito rápido. E eu senti sobre visões. Então, quero estimular você a fechar seus olhos e perguntar, Espírito Santo, me mostra algo, me mostra algo. E aí você manda pra gente o que você viu, por quê? Porque você ver algo é algo que Deus fez, essa capacidade de ver coisas que não existem. Né? Você fecha o olho e vê coisas que não existem. E lembra do padrão de pensamento, que às vezes a gente quer mudar, né? Ou a gente quer experimentar alguma coisa, precisa de algo na vida. Tem estudos científicos que mostram que se você só imaginar aquela situação, você já se satisfaz. Então, Deus usa essa ferramenta para, pela imaginação, nos trazer algo dele, nos trazer uma verdade, nos trazer algo que ele quer para aquela estação da nossa vida. Não se permita ter visões. Visões são poderosíssimas. Eu, na primeira live, contei de umas 3 visões que tiveram sobre mim, que eu não entendi bolhufas de borboletas voando, nada, que eu nem gostava de borboleta. E, de repente, as coisas começaram a acontecer. De borboleta? Não, nunca fui muito pra borboleta. Achava meio místico, meio assim, meio esquisito, né? É um animal, um inseto feito por Deus, né? É dele. Se foi roubado, eu vou pegar de volta. E eu tô dizendo, voa borboleta, e é para chocar mesmo, porque é dele, né? E a gente tem referenciado isso, por quê? Porque a borboleta, ela voa com leveza. E todas nós, então, a Nath é um exemplo de uma mulher que talvez carregava coisas pesadas e que a religião era muito pesada, era difícil de se cumprir, não via os frutos que ela queria, lia coisas que estavam distantes, um Deus muito longe, e hoje ela voa com leveza. Então ela é livre para ir para vários caminhos, talvez para trabalhar no mercado profissional, trabalhar em casa, na igreja, o que for que ela for fazer, ser mãe, ser esposa, mas com leveza hoje. Né? E o que a gente se referencia a borboleta porque nós voamos mesmo, né? Nós vamos para cima, a gente vê as coisas de cima, né? E a gente tem acesso a vários lugares, né? A gente sempre fala, vamos bater asa, meninas, vamos orar, vamos, né? Vamos juntas. E a gente se baseia no efeito borboleta, que é uma teoria que diz que uma borboletinha batendo asinha num canto do mundo, o bater de asa dela movimenta o ar de uma tal forma que pode causar um tufão, um furacão do outro lado do mundo. Então, pensa quando várias mulheres estão voando junto, o que a gente pode causar, né? Pensando em algo bom, né? O que a gente pode movimentar, o que a gente pode chacoalhar. E o que nós temos percebido é isso que aconteceu comigo, aconteceu com a Paloma na outra live, da Dani, da Tati Ellen Barioli, é um despertar. Todas nós, a gente já cria uma coisa, já tinha algo que a gente imaginava que era, mas hoje nós estamos vivendo. E é para hoje, gente, não é para amanhã, não. Tá? É para hoje. Então, busque, se inspire, vá atrás. Algumas pessoas escreveram aqui pra gente, eu vi um comentário agora dizendo, eu preciso mudar muitas coisas na minha mente, preciso renovar minha mente. Ótimo, porque isso... Identificar o que faz a luz. Isso você pode fazer. Mudar o teu pensamento é só você que pode fazer. Então, não deixa esse peso, tem muita coisa para mudar. Não, é uma após dia, é cada liberdade por um dia, né? E ele vai trazendo para você aos poucos, mas é algo que está nas tuas mãos. Mudar o padrão de pensamento, renovar a sua mente, como diz em Romanos 12:2, para você renovar a sua mente, levar cativo os pensamentos. Isso é real, é uma ferramenta prática e é você que decide. Ninguém te impede de fazer isso. É a tua cabecinha, é o teu cérebro, é a tua decisão de continuar pensando do jeito velho e viver os frutos do velho pensamento, ou pensar de um jeito novo, um jeito alto, um pensamento que vem de cima, um olhar de cima para você viver frutos de cima sobre a sua vida. O que mais? Pediram aqui para você contar
é uma história que vai fazer sucesso. Ai, meu Deus. Você que está querendo emagrecer, perder uns quilinhos. Fato. O meu marido sempre fala, quando ele vê pessoas específicas que estão acima do peso, em momentos específicos que ele fala, olha, aquela pessoa é algo espiritual, é algo que ela precisa mudar na mente, é um padrão de pensamento, a hora que ela pegar a chavezinha. Eu não sabia que o Conrad falava isso. Sempre falava. Eu falo também. Ele via algumas pessoas específicas, algumas mulheres, ele falava, olha, tem algo de rejeição. A pessoa se sente rejeitada. Quando ela é liberada, aquele emagrecimento dieta que ela fazia sempre, agora funcionou. Entendeu? Então, o espiritual ajuda muito você nas coisas no natural. Então, atenção para como esse ser perdeu peso. Podia ter trazido uma foto do antes e depois, né? Olha, não é difícil quem vai na minha casa. Meu marido tem várias fotos. A gente tem um mural de fotos e tem, assim, Natasha com todos os pesos naquele mural. Ele está lá bem exposto e registrado. Você é livre para ver. Eu acho que a gente tem sobrepeso, claro, casos e casos, né? Mas no meu caso era culpa, medo e vergonha. Eram as 3 coisas, era o combo. Culpa, medo e vergonha. Medo e vergonha. Era o combo. Tá. Quando eu conheci este ser, eu pesava 84 quilos. Nunca percebi. Ela nunca percebeu. Gisela não percebe muitas coisas, pessoal, tá? Sorry. E ela não lembra de várias coisas. Lembra, Gia, aquela vez? Não lembro. Eu tava lá. Aí eu conheci esse ser com 84 quilos. E assim, eu já estava... Eu não tinha... Sabe esse negócio de amor próprio, que a gente sabe, que a gente, olha, ama o próximo como a você mesmo, ama o próximo como a você mesmo? Acontece que o perfeccionista que eu era, a gente não consegue nem amar o próximo nem a gente, porque tá tudo imperfeito, não tá nada legal. Então, assim, um dia de sol, com todas as coisas dando certo, você sempre vai olhar no seu checklist do dia e tem alguma coisa que não foi ticado, alguma coisa que não deu certo. Então, ao invés de você dormir feliz por tudo que você conseguiu fazer, você dorme frustrado por aquele item que não foi ticado na sua lista. E eu acho que isso desenvolveu em mim uma ansiedade fora de série. E mesmo que eu contasse calorias, enfim, nada rolava. E eu sei que em outubro me veio uma ideia, não é que me veio uma ideia, eu tive uma fome de Bíblia muito grande depois que a gente começou. É um encontro, é bem seriado, assim, né? Você encontra o Espírito Santo, você precisa saber mais da fonte. E a fonte é a palavra, não adianta, você tem que ir pra lá. Não gosto de ler. Cara, você vai ter encontros com o Espírito Santo lendo a palavra que vão te levar a voltar pra lá. E nesses encontros eu entendi a ideia de longevidade, quem sabe? Eu não vou saber nem verbalizar na época. Eu sei que eu cometi uma loucura. A academia lá perto de casa fez uma Black Friday bem insana em novembro e eu fechei um pacote anual da academia, que eu nunca tinha feito na minha vida. Pagou? Tem que ir. Paguei, tem que ir. E assim, até eu vou tirar uma foto com a Lorena. Lorena. Não pega peso, né? Vira peso. Você não vai, você tá gastando dinheiro. Gente, e a Lorena, ela não é minha personal ainda. E vamos declarar que cada uma se torna minha personal. Ela é a estrutura da academia, mas desde o primeiro dia que eu pisei lá, ela me chama de Natashinha. 84 quilos, a pessoa não era uma cara de bolacha. Tipo eu, não chama. E ela chamava de Natashinha. E assim, foi muito legal. E hoje eu só faço academia feliz, contente. E fiz várias amizades bacanas lá, amizades proféticas mesmo. Aconteceram coisas bem loucas naquela academia já. Tomara que as minhas amigas não denunciem. Será que alguém já tá denunciando? Não. Mas já orei com mulher com tela de banho, já orei com mulher na esteira, já orei com mulher na livre mesmo. Né? Já cheguei com um cara do nada e falei assim, você tem uma cara de que ia na igreja não vai mais? Daí o cara olhou pra mim assim, tipo... Eu parei de ir faz uns 5 anos. Eu falei, tá na hora de você voltar. Então eu continuei a vida como se nada tivesse acontecido assim. Meu Deus, como que eu continuo essa conversa? Assim, sabe? Mas você ousar. Como é que você ouviu isso, gente? Não sei. É do momento, sabe? Agora, uma coisa que eu queria te convidar não ache que é coisa da sua cabeça. Nunca ache que é coisa da sua cabeça. Entenda como um convite de Deus para aquilo. Deixa Deus. Quem criou a sua imaginação foi Ele. Deixa Ele, né? Fluir através dela. Aí começou um cautão ali no Insta. Olha, então vamos lá. 1 minuto e 44 no Insta. Nós vamos liberar palavras para vocês. Sempre a gente faz isso no final, mas vai ser pelo Face. Então, você tem 5 minutinhos para correr para a página do Facebook da conferência Voe Borboleta. Escreve lá, Voe Borboleta. E aí vai aparecer a nossa página. A gente já está ao vivo, então é só clicar no vermelhinho na live e você já vai poder acompanhar se você quiser receber essas palavras ou, enfim, participar do que a gente vai liberar aqui sobre vocês. Escrevam também no Face as impressões. A Karine Matias escreveu algumas coisas, eu já vou ler aqui para vocês. Mas a gente tem 1 minutinho aí para se despedir. Eu quero que a Natasha faça um tchauzinho aí, simpático, né? Dizendo algo aí de como você se sente, como você está.
Ai, estou bem feliz, meninas, por estar aqui, muito gostoso. Esse negócio de live vicia mesmo, acho que a gente não podia parar nunca mais. Queria que as nossas meninas borboletas, ou enfim, migrassem para o Face e dissessem se está dando para acessar também, né? Isso. E é um prazer, uma honra, e queria que, se você tivesse alguma dúvida, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, pode me adicionar no perfil. Eu demoro para responder, mas eu vejo tudo, e eu gravo áudios, e eu respondo à medida que for possível. As crianças estão em férias, então tá meio assim corridinho, mas a partir de semana que vem tudo volta à rotina e a gente consegue colocar as coisas em dia. Gente, muito obrigada para quem está no Insta. Nós vamos continuar no Facebook, tá bom? E terça que vem tem mais. 8h30 da noite eu te encontro aqui com uma outra borboleta. Quem é? Maria Lígia, my person. A cunhada dela, extraordinária. Vocês vão ver que maravilhoso que é. Tá bom, gente? Tchau. Nós continuamos no Face aqui. Até mais. Mande os testemunhos pra gente, tá bom? Yes. Ok. Continuando, por favor. Não desliguei esse. Vamos lá. A Karine Matias escreveu: um dia antes de conhecer o Voo e Borboleta, sonhei com um bebê morto em uma cestinha de bicicleta. Quando eu peguei o bebê, ele foi revivendo. Ai, que incrível. Nesse dia, conheci vocês, meninas. Nem sabia que vocês tinham sonhos e visões assim como eu. Experiência com borboletas tenho também. É muita gente vivendo a mesma coisa. É porque ele tá fazendo algo único. Diferente em cada um. Mas é algo único, né? É um prazer ter você, Karine Matias, caminhando com a gente. A gente ainda vai ouvir muito falar de você. Por isso que eu creio que é um momento mesmo. Eu acho que Deus separou tudo isso que a gente está vivendo de verdade. Assim, existe uma intenção, sabe? Um levante de gente. São idades diferentes, fases de vida diferentes. E é todo mundo assim com a mesma... Parece que a atmosfera ficou fina. O céu está acessando a terra com mais facilidade. Não sei. Yes, vão chegando, gente. O pessoal tá migrando, já 66 aqui. Vai chegando para a gente poder liberar algumas palavras. O que você sente de liberar no geral antes, Nath? No geral, antes é Bible. Aqui. Ai, gente, isso meio apegado com Bibles. Eu trouxe Não aqui. Deixe isso é muito bom. Isso não é uma prisão. Isso é poderoso. Eu falei algo nos textinhos de publicação sobre a Natasha, que ela une duas coisas poderosas, que é a palavra de Deus, isso, insubstituível, Bíblia. Caiu a caneta. E o poder do Espírito Santo. Então, antes, por muito tempo, ela ficou presa, entre aspas, apenas na palavra, no logos, o escrito, né? E em alguns momentos isso até amarrava ela, até impedia ela de viver algumas coisas, né? E, de repente, ela reconectou na parte espiritual com o Espírito Santo, começou a ouvir e reagir ao que ele estava falando em casa, com os amigos, ao redor, na academia, que ela falou, nos sonhos, na visão, dando liberdade para o Espírito Santo agir com poder. E isso é poderoso quando a gente tem a palavra e o Espírito juntos, fluindo. Isso Deus está fazendo e está movendo na nossa geração. É um prazer participar disso e estar disponível para você. Entra com tudo nessa onda, que vai ser muito bom. Então, agora a parte da palavra com você. Eu ia só acrescentar que, assim, você precisa convidar o autor da palavra para ler com você, né? Que privilégio que a gente tem. Tem um monte de autor que você lê que você não tem esse privilégio de sentar junto e discutir passagens. O que você estava pensando quando escreveu isso, né? E a revelação progressiva da palavra sempre te convida a voltar no mesmo texto que você já tinha lido e você tem mais alguma coisa, né? Esses dias eu mandei para o grupo que eu sou muito apaixonada pela mulher samaritana e como cada vez é mais profundo o que Deus me fala através dela, assim. E a última revelação foi a verdade, assim. Eu tô assim, fissurada na verdade, que foi a verdade que ela expôs, que ela não tinha marido. E ela tenta se esquivar no meio do assunto, né? Ela fala assim, Jesus, já que você é profeta, né? Veja que és profeta, onde que a gente tem que adorar? Aqui nesse monte ou lá em Jerusalém, que é onde os judeus falam? E Jesus, imagina, né? A mulher tá com a vida detonada e ela só consegue entregar religiosidade. Eu me identifiquei muito com ela. Porque parece que quando você é confrontado, você só consegue entregar mais daquilo que você carrega. Você não consegue entregar o que está pegando de verdade, né? E Jesus muito pacientemente vai costurando ali e vai dizendo assim, olha, eu procuro adoradores em espírito e em verdade. Vocês não vão me adorar nem nesse monte, nem naquele. Então, cadê teu espírito? Cadê tua verdade? Vamos lá, né? Muito paciente, né? E o que eu queria falar, na verdade, é de Marcos, gente. Lá no finalzinho, quando Jesus está ressuscitado já. Em Marcos 16, está Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E elas estão indo levar especiarias para embalsamar Jesus, já no domingo. E no caminho, elas se preocupam com o seguinte,
quem irá rolar a pedra do túmulo para nós, para que a gente vá embalsamar Jesus, né? E, ao chegar lá, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada. E me chamou a atenção a preocupação delas com o fato que de fato aconteceu. E a chave que eu queria entregar hoje para você que está preocupada com várias situações ou com uma situação específica é que a pedra já está rolada. A tua preocupação já não está mais lá. E as coisas, quantas vezes você se preocupou? Preocupar não resolve. A gente ficar assim, né, antecipando, não. Coloca a tua expectativa em Deus, né, e pergunta para Ele o que Ele tem para aquela situação. As mulheres encontraram um Jesus ressuscitado. Então, assim, o problema delas, que era a morte de Jesus e que era rolar a pedra para embalsamar Jesus, nada disso estava lá. A pedra já tinha sido removida. Era esta palavra de hoje. Uau, teve algum sonho, alguma visão que você ainda compartilhar? Você já compartilhou? Já compartilhei. Tá, então vamos lá, que tem gente aqui pedindo. Uma mulher pediu uma palavra para o marido e o marido se chama Leonardo. E aí, o que nós temos para ele? Para Leonardo, nós temos uma nova fase muito profunda. Bom. De mergulhar no relacionamento com o Espírito. Leonardo já ouve, ele já sabe que ele ouve, ele já é ousado, ele já sabe quando ele tem que agir. E agora Jesus está convidando, tem mais para você. Vem cá que tem mais. Olha aí, é o Leonardo da Kel. Kel é para você, tá? Essa palavra entrega para o Leonardo que está assistindo, que ele já vive algo e está entrando numa nova fase mais profunda. Me lembrou da tua visão, você mergulhando, né? Ai, sim. Se deixem envolver em todas as áreas. Não é uma só, não é entregar só aquela. Deixa ele renovar tudo, padrão de pensamento, forma de viver, né? Caminho que vocês estão tomando como família. Deixa ele inundar tudo. Às vezes não é o que a gente imagina, né? Mas é o melhor, é o melhor. Então, declaramos esse novo tempo aí sobre a família de vocês. A Suelen falou que quer ir em Guarapuava, Sul, Sertase. Vamos lá, só marcar. Se a Jai estiver agindo, já é Vou. Você só ano que vem, pessoal. Só não perco, tô atrapalhada. Eu ainda posso ser. Bom, que eu não preciso mais ser eu indo nos lugares. Agora nós multiplicamos, pessoal. Isso é muito bom. Uma das coisas que a gente sente é que as coisas não são centralizadas mais, né? Numa pessoa só. E Deus faz isso. Não existe uma líder maior lá em cima, especial, diferente. Nós somos borboletas, cada uma de uma igreja. Não estamos todas migrando para a mesma igreja. Não. Ninguém mudou de igreja até agora, ninguém veio para a minha, né? E nós somos cada uma no seu canto, no seu quadrado, e não tem a líder mor lá em cima, a gente inspira uma a outra, ajuda uma a outra, uma tá fraca, outra tá forte, é uma liberdade. Vou dar um curso, pode vir comigo, vou com Isso. você. Nath resolveu dar um curso, fez uma apostila, eu falei, uau, quero essa apostila para mim, deu um curso na minha igreja com a apostila dela. Não, é assim, é um negócio fenomenal. E a gente quer fazer, depois da conferência, como se fosse um borboletário, que todos vocês possam participar de um grupo, e para que vocês formem grupos pequenos depois. E tenham essa liberdade do mesmo jeito que a gente funciona, um grupo orgânico. Eu não vou dividir e falar, você tem que ir nesse, não. É orgânico, é de pessoas de igrejas diferentes mesmo, vocês só vão se alimentar com o sobrenatural, com postar testemunhos, uma da palavra para outra, como a gente tem vivido. E isso tem sido muito especial, né, Nath? E é uma marca legislar mesmo. Eu me assustei um pouco no começo, ninguém não se assusta, mas é a ausência de controle completo. Não existe o controle, né? Se você quer ajuda, você pede. Se você quer colocar o que você está vivendo, você coloca, você é livre. Se você não quiser se expor, você não precisa. Mas é uma caminhada, assim, de soma. Então, é engraçado porque são muitas denominações, né? E a gente não fica focando nas diferenças, a gente soma no que há de comum. E o que há de comum é muita coisa, que Deus, Jesus e o Espírito Santo. E a gente consegue mergulhar nas experiências umas das outras e aproveitar as experiências umas das outras. De todas as igrejas que a gente falou, né? Eu queria honrar muito a House Church, que foi nosso laboratório. A House Church, assim, Mari Lugarini e Fábio Lugarini abriram as portas escancaradas, tipo, olha, façam aqui. Nunca esqueço um culto que a Mari me deixou pegar o microfone. A Mari, assim, ela me conhecia, né, do passado, mas assim, eu falei, gente, que mulher louca, né? Nem sabe o que eu vou falar. Mari, você é louca. Eu peguei o mic, a gente falou várias coisas, lá foi muito legal. Eu falei assim, gente, é isso, é uma liberdade, a gente é o mesmo espírito, entende? Então eu honro o Espírito Santo que está em você, você honra o Espírito Santo que está em mim. E é uma cultura de honra que é incrível, é de livro. Uau, que eu estou vivendo. Ai, que legal! Damares Alves, quero uma palavra a respeito de um projeto. O que eu senti é que esse projeto ele tem que sair, né? Tem que sair, não é para ficar um projeto. Ele tem que realmente sair.
Então, às vezes, a gente precisa de alguns empurrãozinhos, às vezes a gente precisa que a vida dê um empurrãozinho, Deus dê várias respostas, e às vezes é só a gente dar um passo. Então, eu quero incentivar você a pegar esse projeto que você já tem, isso que você já está na mente, já está no seu coração, e eu te dou um vai. Né? Se está precisando disso, eu vou te dar um vai, porque foi essa palavra que eu escutei quando eu li a palavra projeto. Vai. Ele tem que deixar de ser projeto e tem que virar realidade. Né? Então, a gente quer liberar essa palavra para você, de certeza para você ir mesmo sem enxergar o fim. Né? Porque isso você não vai enxergar em nenhum projeto que você vai começar. E você é livre para começar um projeto e ele tem, a gente tem uma expressão em inglês que diz he has your back. Ele é seu pai e ele tá lá nas suas costas, ele tá guardando você. Escolha, vai fluir. E se não for para fluir, não tem problema, você é livre para experimentar. Sabe que nos Estados Unidos, meu irmão foi entrar num desses master aí, né, na área dele de business, e eu fui ajudá-lo a escrever o perfil dele. E no perfil tava lá, abri um uau e fali. Abri não sei o que, fui no banco não sei o que, não deu certo. Falei, não dá pra você escrever alguma coisa que deu certo, né? Ele, não, os americanos valorizam muito quando você deu errado e você faliu. Porque você precisa passar por isso alguma vez na sua vida, para aí você estar pronto para aquele sucesso. Então, ó, o projeto se deu certo ou não deu certo, se Deus permitir que ele avance, que ele vá, é porque era a fase certa, era o momento certo, e você vai tirar algo disso. Em algum momento, Deus é atemporal, e você é temporal. Então, em algum momento, ele vai usar isso lá pra frente nos planos dele, que são perfeitos e conectam tudo, porque você é filha, ele não vai deixar você perder tempo, né? Então, se tá no teu coração, se tem esse projeto da Maris Alves, nós abençoamos esse projeto e declaramos ele florescendo, florescendo. O que mais? Eu, da Damares, eu vi uma mesa de projeto de arquiteto, assim, aquela mesona inclinada, e eu vi você com uma reguinha, mas assim, sabe aquela fase final de projeto, de só revisitar medidas? Então, eu acho que é uma fase de, quem sabe, mas assim, com o tempo, tá? Assim, não é assim, eu vou revisitar medidas até dezembro. Não, revisita medidas assim essa semana aí e tira do papel. Vamos lá ver o que vai dar. O que mais? Liz Alves. Liz, eu vi sobre você que você é uma pessoa muito delicada. E a tua delicadeza, ela é importante no reino. Mas não significa que você é frágil. Você é delicada, você precisa ser bem tratada, você gosta de tratar as pessoas bem, você tem isso. Não te conheço, acho, né? Mas eu sinto que isso você tem, essa delicadeza, é algo nobre que você carrega e que faz parte do reino. E que você precisa continuar sendo assim, mas não creia que você é frágil, porque você não é. Você é dura na queda, né? E quando você cai, você levanta com uma rapidez extraordinária. Eu lembrei do sapo da Mariana Lugarini, que é o que é o sapo? Ele tá na lama, mas ele pula. Ele tem uma capacidade de pular da lama, me veio isso, que você é forte e tem essa estratégia de, foi pra lama? Tudo bem, eu vou saltar daqui, vou longe, vai pro alto, né? Então, queria abençoar você, Liz Alves. Depois, pessoal, escrevam pra gente aqui no Voe Borboleta o que fez sentido, se isso te ajudou ou não, pra gente ter algo, né? O que mais? Uma palavra pra Sidone. Sidone, tem uma palavra pra Sidone? Não, mas acho que a Dani já deu, né? Dani já deu. Vamos lá, quem mais? Cura de dores. Foi top do cenário. Olha, muito bom, Beijo, Fer. Fer. Não participei, mas eu sei que foi top. Ela pegou o material. Não participou, ela pegou o material. Usei. Vocês são lindas. Que mais? Vamos lá, gente. Que mais que tem aqui? Uma palavra para o marido Álvaro. Que mais? Olha, Bárbara, Gisá, sabe um pouquinho. Nath Gisaí, eu tenho palavra para mim? Sempre tem, Bárbara. Vamos lá. É a Powerhouse? É a Powerhouse. Ah, ótimo, Powerhouse. Deixa eu pensar aqui. Para Bárbara? Vamos lá. Bárbara, eu creio que você está entrando numa estação agora da tua vida onde o que era certo parece que vai se tornar errado. O que era errado parece que vai se tornar certo. Eu vi um changing, assim, places. Mudando de lugar, verdades. É o seu carro que tá batendo? Não. Mudando de lugares. Verdades que elas não eram, na verdade, verdades. E que elas estão mudando de lugar. E isso é algo muito natural, vai ser muito orgânico. É muito gostoso de você vivenciar isso. Então, eu vejo assim como se fosse uma viagem intercultural, que você vai para um outro país e de repente você vê uma outra cultura e você fala, mas caramba, eles fazem tudo diferente de mim, mas não tá errado. Sabe aquele negócio assim, não tem o certo, não tem o errado, que inverte as coisas e daí você entra num tanto faz
Eu passei por essa experiência e foi algo que me engrandeceu, me fez crescer muito e ter os olhos diferentes para as situações. Então, eu vejo como se fosse essa experiência transcultural para você, que você vai começar a ver que coisas eram culturais apenas, não era uma verdade. Era algo que vinha de gerações, que vinha da tua forma da forma da tua família funcionar, vinha com a família já, você foi criada nesse sistema, um sistema imposto, talvez até para a sua família, e Deus está começando a inverter coisas. Então, tudo bem se não é como você sempre achou que era, tá? Seja aberta para essa inversão do que era certo vai virar errado, o que é errado vai virar certo. Tá tudo bem, às vezes começa a mexer bastante na nossa mente, no nosso padrão de pensamento, mas eu queria encorajar você que essa fase vai ser muito boa. O fruto dela vai ser extraordinário, sabe? Eu vejo você dando saltos, saltos, saltos em coisas que antes você dizia não, que isso não é verdade, né? Então, te abençoa com isso aí. Não sei direito o que significa, mas depois a gente entende. Eu vi relâmpago, não sei se eu associei com a Powerhouse, né? Eu vi relâmpago e eu acho que aí é para todas, mas Bárbara, para você também, a gente tem que abraçar a estação na qual nós estamos. É uma palavra que eu aprendi com a Rávila. E que, assim, quando a gente abraça a estação que a gente tá, a gente desfruta de tudo que ela tem, de bom e de ruim, pra gente ir pra próxima, entende? Boa. Sempre tem uma próxima estação. Então, a tempestade não é pra sempre, o frio não é pra sempre, a primavera também não é pra sempre, o verão não é pra sempre, e calor escaldante também não é. Então, a gente tem que entender a mudança de estações da nossa vida. Às vezes, a gente tá muito acostumado de um jeito, mudou, e eu acho que é bem um convite do transcultural, pra gente ver que algumas verdades que a gente tinha como absolutas eram mera cultura nossa. E não necessariamente alguém até ensinou, a gente que começou a acreditar naquilo, entendeu? Let's go. Vamos lá. Para o marido da Sidônia, então, ele está há meses sente dores e zumbido no ouvido, 24 horas, eles não encontram um problema. Então, agora, juntas, né, todas que estão aí online, vamos já focalizar nisso. Declaramos cura total desse ouvido. Declaramos o fim desse zumbido, em nome de Jesus, tudo sendo limpo, desbloqueado, e declaramos isso no natural e no espiritual. Um destravar, um abrir sobrenatural do ouvido dele. Nós cancelamos tudo que tem atrapalhado um ruído no ouvido dele agora e declaramos algo fluindo do alto nos ouvidos dele, que vai trazer muita paz, muita alegria para a fase de vida que vocês vão entrar. Não sei se você e seu marido já fazem esse exercício, mas pergunta para ele se está acreditando em alguma mentira. Porque às vezes ele está empoderando isso e a gente não está percebendo. A gente já liberou cura aqui, vamos ver lá, mas só vamos renovar a mente sobre isso. Qualquer dúvida, pergunte para sua irmã Juliane Paus, que ela vai dizer o que ela aqui quis dizer. O que mais? Gi Cavalcante, uma palavra para mim. Terra para mim, terra para mim. A Su já liberou o zumbido aqui, ó. Boa, mulheres. Olha, a Grazi está aqui. Uma palavra sobre a empresa familiar do meu marido com meus irmãos. Das 3 últimas que a gente leu, me veio presente. Existe um presente para vocês, mas eu não consegui ver qual é o presente. É uma caixa bem bonita, assim. Pergunte para Jesus o que é o presente para vocês. Não sei. Rafael Alana Bruch. Palavra na minha área profissional, nova etapa. Olha quanta estação nova, né? O pessoal tá cheio de estação nova aqui. É bom, é um shift. Pois É um shift que tá correndo aí. Muito bom. O que eu posso dizer para você da tua área profissional? O que o Espírito Santo tem da tua área profissional? Me veio que as tuas experiências negativas, elas não te definem. Elas só são um trampolim para você, entendeu? Elas são uma base mais forte para você. É um degrau, é um step closer, sabe? Então você vai subir esse degrau e você não é definida nem por acerto e nem por erro. Você é definida pelo teu pai. Olha. Então, teu pai te convida diariamente para novos desafios, acertos ou erros, mas é ele que está te guiando e ele que tem a tua cobertura. Para mim veio que você não pode focar que esse caminho profissional é definitivo. Lide como uma season, como uma estação, porque algo pode mudar, né? E eu creio que vai mudar, é uma fase, mas você precisa passar por essa fase. Você precisa entrar nesse ramo, nessa área que vai abrir para você, entra. E ele vai te mostrar o próximo step, o próximo caminho. Mas eu creio que não é o definitivo o teu próximo, tá? O próximo caminho que você entrar não é o definitivo, mas ele é necessário. Então, é um vai que a gente libera para você também. Beatriz Bratz, uma palavra para Beatriz. Eu preciso de uma palavra para os meus pais. Não, é outra. Beatriz só para ela e a Patrícia para os pais. Misturei?
Misturou, mas tem problema. Quero orar para os pais também. Então, para Patrícia e Abraão, nós abençoamos os seus pais e nós declaramos eles enxergando coisas que eles não enxergavam antes, que são coisas, são chaves do reino, são segredos do reino. E nós declaramos esse novo olhar sobre eles, sobre a família, sobre o futuro deles especificamente, né? Que mais? E que eles estão providos, e a provisão suficiente para eles não vai faltar. Seja lá o que eles estejam precisando, está disponível, é deles. Legal, que mais? Quero dizer, a Dani Carvalho Borboleta liberou aqui, quero dizer para todas as esposas que estão inseguras com os trabalhos dos maridos. Deus é provedor da sua casa. É tempo de enxergar ele, Deus, como provedor. E ele vai se mostrar. Olha lá. Autoridade nisso. Renovação da mente. Renovação da mente. Comece a enxergar algo que você não está vendo no teu natural. E você vai ver acontecendo. Legal, muito bem, muito bem. O que mais, gente? Nós vamos encerrar agora, que o nosso tempo está voando aqui. Vamos ver se a gente dá mais umas 2 palavrinhas. Amém, Bárbara. Meninas, uma coisa que eu falo para vocês, não sei se você tem uma versão da Bíblia gostosa de ler e tudo mais. Eu não recomendo que seja a tua versão base, porque ela é uma paráfrase da Bíblia. Mas essa versãozinha que eu trouxe aqui, a mensagem, ela é super rápida de ler, super fácil. Eu nunca tinha conseguido ler o livro de Levítico e eu consegui durante um final de semana ler o livro de Levítico inteiro. Então é um convite que eu faço assim, se aprofundem na palavra para vocês conhecerem o caráter do provedor de vocês, assim, sabe? Então, às vezes a gente está lutando e buscando, e é uma parábola de Jesus ali que já vai te acalmar, que já vai se sentir abraçada e suprida em todas essas respostas que você precisa, sabe? Então, vão para a palavra que tem mais. Vamos fechar com a Laura Batista? Vamos, vai, Laura Batista. Ela é da academia, ela é da Carta. Um beijo, Laura Batista. Então, Laura, eu tenho para você uma coisa muito boa. Ai. Esses dias uma pessoa, a filha da Paloma falou, puxa, a Gisaia Batista, tia Gisaia Batista, né? Ela é parente do João Batista. Ela tá na Bíblia, né? Achei tão bonitinha ela falar isso. Qual é o nome de Jesus para saber se eu sou parente de Jesus? Ela perguntou. Bonitinha, né? Ela também quer ser parente de alguém, né? E eu senti sobre você uma questão do teu pertencer. Você pertence a algo, e eu vejo que você pertence a algo que você já entende, mais ou menos, mas você pertence a algo que está por vir. E é algo grande, é algo que você vai ser protagonista, né, de algo, né? Então eu quero abençoar você como alguém que pertence a algo que vai ser feito nessa geração. Então eu declaro assim, os teus pensamentos sendo voltados para coisas eternas, para coisas do alto, não focado nas desgraças que estão acontecendo, nas coisas que os jornais sempre estão noticiando, as coisas negativas, mas focado no que ele está fazendo, porque Deus está movendo muito. E eu vejo que você vai começar a ter olhos abertos para coisas que trazem esperança. E você vai começar a ser resposta para muitas pessoas. Então eu quero te abençoar para que você fale, você realmente dê essas respostas. E não escute a voz que diz que você não tem resposta específica para a pessoa X, Y, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Não, você tem respostas e ele vai te usar como um canal de respostas. Então, queria te abençoar nisso, né? Dizer que você tem algo que você carrega geracional e que na tua geração você vai ver acontecer. É algo muito bom, né? É uma bênção vindo de cima para baixo dos teus parentes e isso Deus vai fazer florescer na tua geração. Eu quero abençoar isso e queremos assistir isso de perto, né? Queremos participar. Não sei bem o tempo, mas eu creio que isso é só para que você lembre na hora que você vai dizer o sim para isso, você vai lembrar dessa palavra, tá? Anota lá, porque ela vai te ajudar muito. E vamos terminar com quem vai ser a nossa escolhida? Algum soltar o seu olho aí, você me fala. Gisá, você estará em minha igreja agora, dia 3/8. Em Santos, sim. C3 Santos. Vou? Brincadeira. Vou, sim. Tá na minha agenda. Gente, na C3 de Santos eu vou levar o meu filho, Johan, de 7 anos. Ele vai dar aula para as crianças de como ouvir a Deus de forma tática e ele está muito empolgado. Vai ser muito legal. A última vez que nós estivemos em Santos esse ano foi muito especial e a gente está bem animado em voltar. Gente, nós vamos encerrar então.
né? Não conseguimos dar palavras para todas, mas nós temos a nossa conferência aí e você não vai sair de mãos abanando. Com certeza. Tá? Então, se você não recebeu nada, durma hoje, porque Deus dá aos seus enquanto você descansa. E você vai ter sonhos, você vai ter uma visão, você vai começar a prestar atenção amanhã em alguma coisa. E eu reforço que as nossas lives não são normais, elas são sobrenaturais. Então, tem coisas que você nem percebeu e você recebeu. Você só vai ver o fruto daqui a pouquinho nos dias. Então, abra seus olhos. Esteja atenta às coisas. Deus é bom, a todo tempo Ele é bom. E Ele tem coisas guardadas para você ali, esperando o seu sim. Porque Ele não invade, não. Ele realmente espera a tua decisão, o teu passo. Então, nós abençoamos vocês, que vocês voem borboletas muito alto e que a gente possa ter uma conferência maravilhosa e que no outro ano a gente junte mais pessoas ainda. Arena, eu não desisto dessa ideia. Arena com muita leveza. Sim, sim. Que a gente possa ver cada vez mais mulheres descobrindo que elas são, florescendo na parte profissional, na parte de relacionamentos, no casamento, com as crianças, com as famílias, com os pais, com os avós. Gente, a gente está nessa vida e agora. Vamos fazer valer a pena. Vamos decidir voar agora, né? A gente quer liberar todas vocês para isso. E agora deixa a palavra final. A gente falou tanto. Meninas, a palavra final é essa, maravilhosa. Já foi feito super fechamento. Eu quero dizer para vocês que é hoje o dia. Não precisa esperar a conferência acontecer, não precisa esperar o próximo acampamento da sua igreja, não precisa esperar que o seu marido comece a ouvir Deus. É por você, entendeu? É você e, assim, você e teu pai. Eu queria te convidar mesmo a ter um lugar secreto. E não é assim, um lugar de secreto, eu entro, fecho a porta do meu quarto e, em nome de Jesus, amém, eu saio da porta do meu quarto. Não, fica lá. Ai, Natasha, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho 2. Eu sei mais ou menos como é. Vai pro banheiro. Vai tomar um banho. Vou tomar banho com depilação, entendeu? Só sai de lá quando Deus fala alguma coisa com você. Boa. Nós temos várias borboletas que têm experiências fantásticas no banho, né? A Vanessa, não sei se ela tá online, mas a Vanessa tinha, assim, experiências fantásticas com o Senhor no banho. E, assim, Ele quer se comunicar com você. Não pensa que Ele tá lá, tipo, se fazendo de difícil. Não, é a gente que precisa dizer nosso sim. E estamos aí, né, Jai? Na área. Isso. Ela é a Jaisa pra mim, pra quem não sabe. Sempre falo Jai, eu também internacionalizar. Ai, gente, então, olha, pra gente encerrando, tanto faz a fase que você tá e aonde você está hoje, aonde você está trabalhando, o que você está fazendo. Gente, isso tanto faz. Você é você, onde você está, e Ele vai te usar onde você está. Amém. Na estação que você está. Eu era jornalista da Globo, super ativa, e agora estou em casa, fazendo conferência. Eu era live Bertoldi, fazendo várias audiências, atendendo vários clientões, gigantões, e estou passando pano muito na minha casa. Nos perguntam, você sente falta daquilo? Olha, algumas coisas eu sinto, mas... Coisas assim. Almoçar com adultos, conversar com adultos. Mas a gente é tão cheia nas outras coisas, né? E hoje eu digo que eu trabalho, e não eu faço uma matéria de 1 minuto, eu vou para casa e durmo e ganho meu dinheiro, né? Que é o que eu fazia na TV. Hoje eu trabalho duro, eu corro, eu faço bastante coisa, né? No dia a dia. Mas eu vejo frutos eternos, pessoas que tinham problema de saúde e são curadas, pessoas que tinham problema a vida inteira carregando algo que prendia, elas são libertas e começam a florescer. Gente, isso não tem preço. E é por isso que nós estamos com esse gás todo. E eu sinto que esse gás está espalhando. Então, receba que você está despertando e nós vamos ouvir falar de você. Com certeza. Então tá, gente. Quem sabe eu faço uma live com você, né? Mas não percam, semana que vem. Terça-feira, 8h30 da noite, aqui e pelo Insta. Voe Borboleta. Maria Lígia. Minha cunhada. Vai ser demais. Vai. Tá bom, gente? Boa noite. Beijo, obrigada por acompanharem aí tão fielmente, tá bom? Durmam bem, sonhos, visões e escreva pra gente, que a gente ama testemunhos. Tá bom? Tchau, gente. Um beijo. Yes.